Glória a Deus. Meus irmãos, vamos fazer uso da palavra de Deus nesse instante? Pegue a sua Bíblia, por favor. Nós leremos 3 versos da Bíblia. Mas antes, eu quero anunciar a vocês que esta mensagem é uma continuidade, na verdade, o encerramento de uma série de pregações que nosso pastor tem feito sobre transferências divinas. Esta série tem nos abençoado muito, desde sua primeira mensagem, foi uma mensagem muito poderosa, muito edificante. Nós recebemos um manto. Quem recebeu o manto? Alguém aqui recebeu o manto? Oh, glória a Deus, nessa primeira mensagem que foi pregada. E as transferências divinas foram ministradas sobre nós. São 3 mensagens pregadas pelo nosso pastor e eu recebi o privilégio de fazer esta última preleção. E hoje eu quero fazer uso da palavra de Deus sobre o tema transferência da graça, a grande transferência. Você pode dizer amém? Amém. Vamos ler a Bíblia então. Vamos começar lendo Tito, uma carta do apóstolo Paulo. Nós leremos capítulo 3, versos de 5 a 7. Logo depois leremos Isaías 22, verso 15 e Isaías 22, verso 20. Glória a Deus. Aleluia. Nos ajuda, Espírito Santo. Você encontrou, pode dizer amém? Glória a Deus. O texto diz assim, em Tito 3, versos 5 a 7. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo a sua misericórdia, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou abundantemente sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Agora voltemos para o Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, capítulo 22, verso 15, logo depois, verso 20. Assim diz o Senhor Jeová dos exércitos, anda, vai ter com este tesoureiro, com Sebna, o mordomo, e diz-lhe, Deus falando para Isaías, ir conversar com um mordomo chamado Sebna. No verso 20, o texto diz assim, e será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Amém. Ó Espírito Santo, dá-nos uma palavra esta noite, revelada de acordo com aquilo que o Senhor preparou para os nossos corações. Nós somos necessitados desta revelação, que ela se faça sóbria, que ela se faça inteligível dentro de nós, e que ao receber a fé desta palavra, nós possamos receber a transferência da tua divina e maravilhosa graça. Amém. Glória a Deus. Ao olhar para a Bíblia Sagrada, nós encontramos o contexto da palavra graça muito abundante nas Escrituras. Lá no Antigo Testamento, no uso da língua hebraica, ela é shen, ou zen, e ela tem a ideia de favor, compaixão, bondade merecida, e geralmente é manifestada pelo favor de Deus. Poucas vezes homens oferecem graça a outros homens. Dá a ideia de que em sua origem a graça é sobrenatural. No Novo Testamento, ela assume um papel com a palavra grega charis, que traz, uma vez mais, a ideia de favor, mas ela abrange uma ideia de dom. E este dom tem a característica de ser gratuito, ou
sem nenhum custo para quem o recebe. A visão dos pais da igreja, e nós chamamos pais da igreja os primeiros teólogos que trataram de, ao ler a Escritura, escrever um entendimento sobre o que estavam lendo com a perspectiva da igreja primitiva, nós podemos basear a nossa teologia nos ensinos destes homens, porque, em sua maioria, eles foram muito felizes. De certa forma, eles estavam muito próximos do texto em termos de data. Se eu escrevo um comentário sobre um texto ou sobre um momento do qual eu estou muito próximo, as chances de que eu tenha uma visão mais ampla e mais clara do evento são muito maiores. Então, ao observar o que estes homens, os pais da igreja ou os primeiros teólogos, estudantes das Escrituras, escreveram sobre a graça, nós podemos fortalecer nossa teologia. E uma igreja, uma Assembleia de Santos, é tão forte quanto a sua teologia. Um cristão cuja teologia é fraca, ele naturalmente será fraco. A teologia são os anticorpos que combatem os vírus das heresias e das falsas doutrinas. Vamos lá. Eles têm pelo menos 3 pareceres. O primeiro parecer é a graça como dom de Deus. E neste caso, Orígenes, que é um dos primeiros teólogos da igreja primitiva, disse assim: a graça é um dom divino que excede o entendimento humano. Um outro autor chamado Agostinho, para muitos Santo Agostinho, disse: a generosidade de Deus que não depende de nossos méritos. Atanásio, um outro autor, disse: a graça é a expressão do amor de Deus para nos resgatar da corrupção. Esse entendimento dele sobre a graça de Deus, no que diz respeito ao dom, é muito importante, porque isso categoriza a graça como um favor. Nenhum de nós pode pagar por ela, comprá-la ou oferecê-la a alguém através de um custo. Ela é um dom dado exclusivamente por Deus. Um outro entendimento deles é a graça com relação ao livre-arbítrio. E aqui há um motivo de grande discussão por 2 escolas doutrinárias que são assim, às vezes saem faíscas nos debates dessas 2 escolas. Porém, estes primeiros teólogos da igreja têm sua opinião, têm seu dado e a sua assegurança acerca da compatibilidade da graça de Deus com a liberdade do ser humano dada pelo próprio Deus. Então, nessas fases, nós temos o entendimento de o que Agostinho falou a respeito disso. Ele disse: o livre-arbítrio existe, mas a graça é necessária para que possamos escolher o bem. Ele está assegurando que existe liberdade, mas só através da graça os homens são capazes de escolher o bem. Cumpre-se a palavra de Paulo: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mortos não têm livre-arbítrio. Mortos no pecado estão mortos. Nossa liberdade começa a partir do oferecimento da graça de Deus sobre nós. Nós somos livres quando estamos vivos em Cristo por crer no Evangelho. Alguém pode dizer amém por isso? Mais para frente, há um autor chamado João Crisóstomo, um dos grandes teólogos da igreja primitiva. Ele diz assim: a graça de Deus nos ajuda a vencer nossas fraquezas. E as fraquezas dos homens são porque os nossos pecados são muito fortes. Por nós mesmos, jamais os venceríamos. Mas a graça de Deus é capaz de nos sustentar através deles. Por último, um grande autor chamado Ambrósio de Milão, no seu livro Espírito Santo, ele disse assim: sem a graça, o coração humano é inclinado ao mal. Perceba que o coração de alguém que não está em Cristo está completamente inclinado para o mal. Um outro entendimento que eles têm, além da graça como dom, a graça auxiliando o livre-arbítrio, eles falam sobre a graça como força transformadora.
Quando a graça de Deus entra na vida de alguém, de acordo com o que Agostinho disse, a graça não apenas perdoa, mas também santifica. Ele disse isso no livro Confissões, no capítulo 10 e no parágrafo 29. Ele está dizendo que a graça de Deus, ao nos ajudar, ela não só nos perdoa, mas nos conduz em um caminho de purificação. Você não é salvo para permanecer do mesmo jeito, ou em pecados, ou em vícios, ou em adições, ou em situações pecaminosas. Você é salvo e pela graça recebe o dom de ser santificado. Há um outro autor chamado João Cassiano, ele disse em um livro chamado Conferências, ele disse: a graça é o auxílio divino para vencer nossas inclinações. Nós só vencemos nossas inclinações para o pecado através da graça de Deus. A predisposição para o álcool é vencida pela graça de Deus. A predisposição ou a indução aos entorpecentes é vencida pela graça de Deus. O vício ou as sugestões deste mundo quanto à sensualidade, à pornografia, à promiscuidade são vencidos pela graça de Deus. Em resumo, estes homens ensinaram que a graça de Deus, como um dom imerecido, ela é essencial para que o ser humano consiga exercer o seu arbítrio. E assim sendo, ela é transformadora na vida do crente. A compreensão da graça de Deus oferece para nós um subsídio teológico ou teórico que fortalece a nossa fé. Nós não entramos aqui pelo que sabemos, nós entramos pelo que cremos. Nenhum de nós entrou na igreja depois de ter estudado anos de teologia, de estudos bíblicos, de ensino. Nós entramos pela fé. Entramos, às vezes, até por uma curiosidade. Chegamos aqui, poxa, por que essas pessoas estão tão felizes? Entramos pela fé, entramos pela curiosidade. Nós cremos em alguma coisa que não era nem tão substancial. Porém, para permanecer na fé, nosso conhecimento de Deus precisa se fortalecer diariamente. Fora isso, nós seremos fracos na fé. E é por isso que este estudo da graça de Deus revela duas coisas importantes. A primeira é que nós necessitamos da graça diariamente. Eu preciso buscar a graça de Deus, conhecer a graça de Deus. E segundo, revela que Deus está disponível para nos transferir essa graça no exato momento em que nós precisarmos dela. Você pode dizer amém por isso? Pelo menos duas coisas na Bíblia ficam muito claras. A graça no Antigo Testamento e a graça no Novo Testamento se comportam de maneira equivalente. Elas são idênticas. Porém, ao observar os textos, nós vemos um aspecto transitório nessa graça, uma mudança. Quer ver só? Gênesis 6, verso 8 diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. A graça aqui está representando o favor especial de Deus. Salmo 84, verso 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem alguns aos que andam na retidão. Nesse contexto, a graça é apresentada como um dom de proteção, um dom de honra da parte de Deus. Agora, já no Novo Testamento, olha como é que o aspecto da graça se maximiza. Efésios 2, verso 8 diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é descrita como o meio pelo qual nós recebemos a salvação. Pela graça sois salvos, através da fé, ou glória a Deus. E ele deixa claro, isso não vem de vocês. O que não vem da gente? A graça. O objeto da graça é dado por Deus. Porque a fé que nós recebemos através do Evangelho desperta dentro da gente. Porém, a graça é oriunda, exclusiva e unicamente de Deus. Romanos 3, verso 24, Paulo diz assim ainda: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus.
A graça no Novo Testamento atua entre nós como um meio da justificação que é dada exclusivamente de graça. Justificar é alguém falar em seu favor e dizer que você é justo. Alguém interceder por você, e é o que a graça faz. A graça diante de Deus nos prova justos, a Ele seja glória por isso. Em Tito 2, verso 11, Paulo ainda diz: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Quem pode dizer comigo, todos os homens? A graça não é exclusivista, a graça não é separatista, a graça não é seletiva. O pessoal que mora nessa região vai receber um pouquinho menos de graça, porque aqui tem uma cota. Mas o povo que mora nessa outra região aqui vai ter muita graça, porque esse pessoal aqui, a cota dessa região é um pouco maior. De maneira alguma, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Todos aqueles que forem impactados pelo Evangelho, e ao receber o Evangelho, despertarem a fé para crer, eles serão alcançados automaticamente pela graça salvadora de Jesus Cristo. Agora existem duas perguntas que surgem acerca da graça de Deus. A primeira pergunta é: como a Bíblia apresenta a graça? Então, tecnicamente falando, a Bíblia apresenta a graça na sua origem. Qual que é a origem da Bíblia? Êxodo 34, verso 6. Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Moisés está diante de Deus, face a face com o Senhor, e é só isso que Moisés sabe dizer. Ou seja, a origem da graça de Deus é a clemência de Deus, é a longanimidade de Deus, é a misericórdia de Deus, é a fidelidade de Deus. A origem da graça de Deus é o próprio Deus. O único que pode dar origem à graça, dar vida à graça, é o próprio Deus. Nenhum intermediário, nenhum santo. Alcancei 2 graças de tal santo. Essa graça não veio dele. Essa graça vem de Deus. Nenhum intermediário, nenhum interlocutor seria capaz de conceder graça. Ele é a origem, ele origina a graça. Em segundo lugar, a graça aparece na sua extensão. Ou seja, qual que é a extensão dela? Ela vai daqui ali, ou ela vai daqui até lá? Ou ela dá a volta e encontra com ela mesma aqui? A extensão da graça está em Romanos 10, 12 e 13. Diz assim: porque não há distinção entre judeu e grego, pois o mesmo é o Senhor de todos, é rico para com todos os que o invocam. Quando Paulo usa essa expressão não há judeu e nem grego, ele está distinguindo 2 audiências ou 2 públicos que receberam seus escritos. Ele está dizendo: olha, vocês são judeus, são israelitas, vocês que são os gregos, representando o mundo helenista, ou todo aquele que não é judeu, o resto do mundo todo, para quem a Bíblia também foi escrita, todos vocês são alvos da graça de Deus. A graça não se limita a um povo, a uma cor, a uma raça. A graça não se limita a uma língua, a uma etnia. A Bíblia foi escrita em hebraico, depois no Novo Testamento em grego. Pastor, por que essas 2 línguas? Porque são línguas do primeiro povo escolhido por Deus, e Deus preparou que o Novo Testamento fosse uma língua de transição, uma língua de viagem. Se a Bíblia fosse escrita hoje, ela seria escrita em inglês, para que todo mundo pudesse ler, porque no mundo inteiro se fala o inglês. Deus permitiu que a Bíblia fosse escrita nestes moldes, para que todo povo, língua e nação tivesse acesso à graça de Deus. E mesmo que você não tenha acesso à língua original, a língua que foi traduzida para o nosso idioma é fidedigna o bastante para que nós possamos crer que tudo que a Bíblia fala sobre a graça de Deus é verdade. Alguém pode dizer amém por isso? Por último, a graça na sua abrangência. Como é que a graça abrange o ser humano? Será que a graça cobre só uma parte? Irmãos, o seguro é uma coisa terrível. Você sabia que alguém aqui já teve que lidar com seguro? A gente não vai cobrir essa parte aqui porque não está no contrato. Não, essa parte aqui a gente não cobre. Meu Deus, mas já acontece a situação, você vai conversar com a seguradora e eles olham para você e dizem: olha, infelizmente, com a maior cara lavada, eles dizem: infelizmente, o seu contrato não cobre esta parte. Você precisa se virar e dar um jeito nisso. A graça
graça de Deus não é limitada, ela não se comporta como o seguro dos homens, ela abrange toda a vida do ser humano, na sua saúde, graça, na sua saúde emocional, graça, na sua saúde mental, graça, na sua saúde financeira, graça, na sua vida profissional, graça, na sua vida cotidiana, graça, em seu caminho indo e vindo, graça. A graça abrange você por completo. Diga aleluia por isso. 2 Coríntios 12, verso 9, o Senhor diz para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça nos é suficiente. E por último, existe mais uma pergunta que eu gostaria de fazer e responder. A pergunta é: como é então que Deus nos transferiu a graça? Existe um processo de transferência da graça que abrange a nossa vida de tal maneira que através dessa transferência nós somos realmente mudados e tocados por Deus. O processo de salvação é um processo antecipado. Como antecipado, pastor? Ele começou antes da fundação do mundo. Deus nunca foi pego de surpresa pelo pecado do homem. Deus já sabia o que aconteceria. E é por isso que o texto de Efésios 1, versos 4, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O processo da salvação começou em Deus antes da fundação do mundo. Deus já conhecia a nossa necessidade pela sua divina graça. Deus já conhecia a nossa inclinação para o mal e para o pecado. Por isso, Ele preparou a nossa salvação antecipadamente. E para fazer parte dessa salvação, o que eu preciso, pastor? Nascer numa boa família? Não. O que eu preciso, pastor? Fazer um bom curso em uma boa universidade? Não. O que eu preciso, pastor? Acumular bens e finanças para mim? Não. O que você precisa é acreditar na graça de Deus. O processo de salvação se completa na chegada de Jesus, e é por isso que João 1, verso 14, o apóstolo João escreve assim: o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Oh, aleluia! A primeira coisa que João destaca na maneira com que Jesus se apresentou para nós: ele veio cheio de graça. E o processo da salvação, ele é continuado na aceitação do pecador. Porque quando o pecador é impactado pelo evangelho, aí ele é despertado para crer. Porque se ele não crê no evangelho, se ele não crê na pregação, o que é o evangelho? É a história de Jesus, é o nascimento de Jesus, é a vida de Jesus, os milagres de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e a promessa que Jesus voltará. Isso é o evangelho. O pecador que recebe essa mensagem e olha para essa mensagem e diz: poxa vida, eu sinto que esse negócio, eu recebo isso, eu estou sentindo alguma coisa. Que ele foi despertado. Ele estava morto, mas ao crer nesse evangelho ele foi despertado para a salvação. Imediatamente a graça de Deus o abraça, a graça de Deus o toma e ele é perdoado por seus pecados. O processo de salvação na aceitação do pecador se cumpre em 2 Timóteo 1, verso 9. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça, aleluia, nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. A graça de Deus já foi liberada para todo aquele que crer em antecipação. Esse pessoal que fica te ligando: tem um crédito liberado para você aqui, não sei aonde, na tal da crédito, não sei o que crédito. Esquece isso aí, não brinca esse povo não. Não se aproxima desse pessoal, deixa esse povo quieto, não atenda o telefone. Se começar a falar de crédito, deixa isso para lá. Esse crédito não vale nada, vai te dar problema depois. Mas a graça de Deus, que te foi liberada antes da fundação do mundo, é confiável. É uma graça abundante que vai tomar você e vai te levar de um patamar de impureza, de tristeza, a um patamar de purificação e bem-aventurança. Quem pode dizer aleluia? Bom, eu quero olhar para esse texto com você e descrever a graça de Deus, a transferência da graça de Deus,
na história dos dois personagens que nós observamos. Eu não vou detalhar essa história, porque você pode visitar o primeiro sermão pregado pelo nosso pastor, que fala sobre a transferência de cargos e posições, e nesta mensagem, nosso pastor fala exclusivamente sobre a descrição destes personagens. Ele descreve esses personagens com muita clareza, mas eu quero fazer um paralelo aqui, e explicar para você, respondendo esta questão, que é uma questão muito intrigante, esse paralelo entre a queda do rapaz chamado Sebna e a exaltação do jovem chamado Eliaquim. Aí há um reflexo da graça de Deus, porque na história destes dois homens em Isaías 22 e também no livro de 2 Reis, existe um exemplo claro de como é que Deus, na sua soberania, Ele exalta os humildes, mas Ele destitui os orgulhosos. Deus, em sua soberania, salva aquele que crê, mas Ele rejeita o duro de coração. Deus, em sua soberania, perdoa os arrependidos, mas Ele deserda os impenitentes. E ao olhar para esse texto, nós vamos observar que a graça de Deus se manifesta de maneira equalizada para todos, mas o nosso comportamento diante desta graça vai provocar essa grande transferência. Alguém pode dizer aleluia por isso? Alguns aspectos importantes, eu vou olhar para 5 desses aspectos, e o primeiro aspecto é propósito no serviço, ou seja, o orgulho versus a humildade. Sebna é um rapaz que serviu ao próprio ego, ele buscava glória pessoal, e ele cavou para si um túmulo muito suntuoso em uma rocha, numa rocha alta, para evidenciar a sua preocupação com a própria reputação, em detrimento de preocupar-se com o povo de Deus. Apesar de ser um chefe da casa de Deus, sua preocupação consigo mesmo, o seu eu, o seu ego, o levaram a receber uma dura repreensão de Deus. Isaías 22:16 diz assim: que é isso que fazes aqui? Ou que parente tens tu aqui, para que cavastes aqui uma sepultura para ti? Deus está repreendendo o Sebna, dizendo: por que você está tentando exaltar a si mesmo, buscando uma posição que eu não te dei, buscando uma colocação que eu não te concedi? Porque você está tendo este comportamento, sendo que aqui não é o teu lugar. Não é o teu lugar porque eu não te coloquei aqui, eu te coloquei em uma outra posição, eu te deixei em uma outra obrigação, em uma outra atividade. É por isso que Sebna recebe uma repreensão. No propósito do serviço, ele apresenta e demonstra orgulho pelo que faz, pelo que é e por quem ele deseja ser. Mas no caso de Eliaquim, nós vemos um outro comportamento, porque Eliaquim foi chamado servo de Deus e ele demonstra submissão ao propósito divino. Em Isaías capítulo 22, verso 20, Deus fala de Eliaquim assim: naquele dia chamarei meu servo Eliaquim. Meu servo. Tem coisa mais bonita do que ouvir Deus nos chamar meu servo. Meu servo, meu servo, oh, aleluia. No céu, nós pastores, obreiros, líderes, receberemos de Deus uma dupla correção, ou uma dupla cobrança, pela responsabilidade que temos aqui na terra, como pastores. Porém no céu, não há o título de pastor. Entra aqui, pastor Jeremias. No céu só tem meu servo, aleluia. Meu servo, meu servo, Eliaquim é chamado de o servo do Senhor. Em conclusão a este fato, Sebna está buscando autopromoção e Eliaquim está buscando servir ao Senhor de coração. Em um outro aspecto, no segundo aspecto, tem destino de liderança. Ou seja, no primeiro destino tem destituição versus exaltação.
Esses dois homens, colocados um diante do outro, têm dois destinos. O primeiro está destinado, por seu comportamento, a ser destituído da sua posição. Mas o segundo está destinado a ser exaltado. Sebna, Deus removeu da sua posição. Olha o que diz Isaías 22:19. E te arrancarei do teu posto, e te derribarei do teu estado, ou te derrubarei da sua plataforma. Deus está dizendo para ele, pelo seu comportamento, você será tirado do seu posto, vai ser deposto. Eu vou tirar você deste cargo, vou tirar você deste estado, desta plataforma que você está, por conta do seu orgulho e da sua exaltação. Mas para Eliaquim, este jovem, ele recebe exaltação e uma posição de autoridade. Olha o que o texto diz em Isaías 22, verso 21. Eu vestirei com a tua túnica, e o cingirei com o teu cinto, e entregarei nas tuas mãos o teu domínio. A túnica, o cinto e o domínio indicavam que Eliaquim seria elevado à exata posição que Sebna ocupava. E por que é que ele recebeu esta posição? Ele recebeu essa posição de exaltação por estar diante de Deus, fazendo a coisa certa, no momento certo, na hora certa, dedicado a Deus de todo o seu coração. E agora, no terceiro aspecto, a autoridade concedida, Deus tira. Ele tira o usurpador, ele tira aquele que está no lugar errado, fazendo a coisa errada, e coloca, ele designa de maneira divina o jovem Eliaquim. Sebna busca autoridade por meios egoístas, sem depender da vontade de Deus, e através de manipulações, para conseguir o que queria. Imagine quanta gente ele teve que subornar, ele teve que trazer para perto, agradar ou bajular, para conseguir cavar a sua sepultura no alto da rocha, fazendo o seu nome conhecido. Ele teve que fazer promessas para pessoas, ele teve que trazer muita gente consigo, e Deus não gosta disso. É por isso que Deus o depôs de seu cargo. Porém, quanto a Eliaquim, Deus o concedeu autoridade diretamente de seu trono. É por isso que Isaías 22:22 diz: e porei sobre seu ombro a chave da casa de Davi. Oh, aleluia! Abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Deus está concedendo a este jovem uma autoridade dentro da casa do Senhor, está dando a ele uma capacidade de manejar, de gerir, que não fora dada a ninguém antes dele, e não será dada a ninguém depois dele. Ele abrirá e ninguém fechará, ele fechará e ninguém abrirá. Ele está coberto por esta autoridade. Alguém pode dizer aleluia por isso? Em quarto lugar, o impacto na comunidade está lidando com peso versus sustentação. Ou seja, no caso de Sebna, ele foi tratado como um peso, porque seu impacto na comunidade era negativo. As pessoas que estavam sob suas responsabilidades, ou as pessoas pelos quais ele era responsável de cuidar, sobre eles, ele se tornou um peso, ele se tornou malvado, ele se tornou sobrecarga, ele não era uma bênção para eles, ele ficou pesado diante deles. Mas deixa eu dizer a você, o nosso querido irmão Eliaquim, ele foi colocado por sustento diante da comunidade que ele servia. Por isso, Isaías 22:25 diz: prego fincado em lugar firme será tirado, será arrancado, e cairá a carga que nele estava, se desprenderá. Ele está falando de Sebna. Ele era uma carga, ele era pesado, ele não era sustento, ele não era apoio. Mas no caso de Eliaquim, Isaías 22, verso 23, o Senhor diz: fixá-lo-ei como um prego em lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. Esse Eliaquim que eu estou levantando não é pesado, ele não é
alguém que traz um jugo negativo. Pelo contrário, ele é sustento, ele é apoio, ele é companheiro, ele é ombro, ele é parceiro. Eu levanto este rapaz aqui diante de vocês, porque ele fala algo que Sebna não está tendo capacidade de fazer. Eu estou desautorizando o juízo, estou desautorizando o trabalho ou as habilidades de Sebna, e eu estou colocando ele aqui no lugar. Ele é ombro, ele é sustento, ele é suporte, ele é apoio. Alguém pode dizer aleluia? Em quinto lugar, e último aspecto desta troca, desta transferência, se dá por conta do relacionamento com Deus. Em um relacionamento, a rejeição; em outro relacionamento, a aprovação. Sebna foi rejeitado pelo seu desvio de orgulho ou pelo seu propósito indevido. Ele não estava conectado com Deus, por isso não fez aquilo que era agradável ao Senhor. É o que Isaías 22:17 diz: eis que o Senhor te arrojará violentamente, ó homem forte, e de todo te enrolará. Isaías está proferindo essa palavra para Sebna, dizendo: Deus vai tirar você violentamente, Deus vai trocar você desta posição, porque você está desrespeitando esta posição. Você será removido do seu lugar por desrespeitar esta posição que Ele te colocou. Ele vai te enrolar em um lugar e te deixar guardado ali por conta desta sua atitude. Ele foi rejeitado por Deus. Mas ao olhar para o jovem Eliaquim, a palavra de Deus em Isaías 22, verso 21 diz: e ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu estou levantando Eliaquim, porque como eu sou o pai de Israel, ele é pai de vocês. Eu estou levantando Eliaquim, porque como eu me comporto como pai, eu sou provedor, ele é provedor. Eu sou amigo, ele é amigo. Eu estou perto, ele está perto. Eu dou ouvidos, ele dá ouvidos. Eu estou levantando este jovem, porque ele está relacionado comigo, e através desse relacionamento, ele vai ser um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Alguém pode dizer aleluia? Ao olhar para esse texto, eu começo a observar que os comportamentos destes dois, a passagem deles, ou que a Escritura fala sobre eles, deve impactar o meu coração, porque nada do que aconteceu aqui aconteceu por mera vontade humana. Nós observamos que o comportamento de Sebna causou com que ele fosse destituído do seu cargo, lançado fora da sua posição, e que ficasse enrolado em um lugar até que ele ou se arrependesse ou mudasse os seus caminhos. Mas no caso de Eliaquim, ele recebeu esta promoção, ele recebeu esta exaltação, ele recebeu esta elevação da parte de Deus. E se nós olharmos e investigarmos o texto cuidadosamente, nós vamos observar que não existe outro motivo que levou este rapaz a ser elevado a não ser a graça de Deus. Ele só foi exaltado pela graça, ele só foi reposicionado pela graça, ele só subiu de posição pela graça, ele só trocou de lado pela graça. Deus só o colocou aonde o colocou pela graça. Eu quero concluir dizendo a você aqui essa noite, que Deus está interessado em cuidar de você, e vai acontecer uma grande transferência da graça de Deus. Mas essa graça não vem pelo seu mérito, não vem pela sua beleza, não vem pela sua habilidade, não vem por sua capacidade, não vem porque você está bem relacionado. A graça é de graça, a graça é de graça, a graça é de graça. A graça não vem porque você está fazendo algo bonito. A graça é de graça. A graça não vem porque você tem contatos e conexões. A graça é de graça.
Você está aqui essa noite com o coração apertado, porque alguma coisa te sucedeu, talvez um erro do seu passado, uma fala errônea, uma situação adversa, um comportamento incontido, e você está preso neste evento, preso neste momento. Eu vim dizer a você hoje que a graça é de graça, há uma transferência de graça sendo reservada para você aqui essa noite, e você precisa tomá-la sobre si e receber a graça de Deus. Através da graça tem perdão, através da graça tem restauração, através da graça tem saúde, através da graça tem nova vida, através da graça tem reconciliação, através da graça tem perdão, através da graça tem portas abertas. Alguém pode dizer aleluia? A graça de Deus te alcança aqui essa noite. A graça de Deus te alcança aqui essa noite. Apesar do seu passado, a graça te alcança. Apesar das palavras, a graça te alcança. Apesar do que disseram a teu respeito, a graça te alcança. Apesar dos erros cometidos essa manhã, a graça de Deus te alcança. E ela te perdoa, ela te regenera, ela te levanta, ela te alegra. A graça, a graça, a graça. Há uma grande transferência de graça sendo liberada sobre nós aqui essa noite. Talvez seu coração está abatido, talvez seu coração está entristecido, e de alguma maneira, oh glória a Deus, você está sofrendo com isso. Mas eu vim dizer a você que a graça de Deus é derramada sobre nós. A graça de Deus nos é oferecida aqui essa noite. Você precisa receber essa graça, e através deste favor que nós não merecemos, haverá uma grande transformação, haverá uma grande mudança. Você está para baixo, você vai ficar para cima. Você está triste, seu coração vai se alegrar. Você está com perspectivas negativas, Jesus vai encher você de perspectivas positivas, através da graça de Deus. Através da graça de Deus. Através da graça de Deus.